meus irmãos. Amém? Vamos ler em Apocalipse 10, só uma parte do verso 1. Apocalipse 10, só essa primeira parte. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Grande Senhor, mais uma vez rogamos tua assistência à nossa vida no momento desta mensagem, para ajudar apenas o eleito, Senhor, porque a sua palavra em cada tempo veio por causa do eleito, que o seu filho eleito, sua filha eleita, possa ter a condição de assimilar estas palavras e receber a luz da sua mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar-nos. Eu quero falar mais um pouquinho sobre esta nuvem e que nós aprendemos deste anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Isto aconteceu exatamente aquele dia no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963. Agora, para deixar uma base científica que o profeta usou, da ciência também, a revista Ciência fala sobre isto. Uma nuvem incomum de forma circular foi largamente observado sobre o norte do Arizona, próximo do pôr do sol, do dia 28 de fevereiro de 1963. Pelos relatos de um largo número de observadores, sabe-se que ela apareceu acima, próximo a Flagstaff, Arizona, por meio de cálculos iniciais baseados em 4 fotos tiradas em Tucson, a 190 milhas ao sul da nuvem. Sua altitude era de aproximadamente 35 quilômetros. A observação mais distante registrada foi feita a 280 milhas, que é 450 quilômetros. É uma nuvem que foi vista mais distante do que daqui a São Paulo. A nuvem permaneceu iluminada por 28 minutos após o pôr do sol local. Iridescência foi notada por vários observadores. Experimentalmente, a nuvem poderia ser considerada como semelhante a uma nuvem madrepérola, pois sua extraordinária altura e extraordinária baixa altitude, somada à sua forma notável, sugere que ela foi uma espécie de nuvem não registrada anteriormente. Bom, nunca houve, e até hoje ainda, depois, não se sabe de mais nenhuma repetição desta nuvem, que nem a ciência deu conta de saber o que era. E foi preciso o profeta dizer o que era, mas mesmo antes da nuvem aparecer, o profeta já tinha falado sobre visões, sobre sonhos que ele havia tido sobre esta nuvem com 7 anjos descendo perante ele. Agora, sempre há os incrédulos. Você não pode fazer o incrédulo crer. Ele já é incrédulo, certo? Você pode mostrar
que o próprio profeta usa todas as referências na mensagem, irmão Branham está falando desse dia 28 de fevereiro de 63. Aí vem o incrédulo e diz que foi 8 de março. Eles querem mudar, mas não tem base nem na mensagem, não tem base nas fotografias, eles não têm base na ciência, de que foi dia 8 de março. Mas eles continuam teimando por aí. Tem pessoas que já veem o mundo exatamente para isso. Você sabe que Judas já nasceu, o filho da perdição. Ele teve uns tempos bons no ministério de Jesus. E Jesus sabia o que ele era e quem ele era. Aí depois ele mostrou as suas cores. Então essas coisas sempre acontecem em cada manifestação de Deus. No tempo do irmão Branham também tiveram os Judas, que estiveram até no ministério do irmão Branham. Só que depois saíram e foram os que formaram uma controvérsia contra o ministério do profeta. Eles não podem crer. Isso é para quem é eleito. Outra coisa que depois eu vou reforçar mais sobre a nuvem, mas que eu quero dizer, porque eu já preguei sobre isto, dizendo que o irmão Branham, antes ele chamava Brana somente, e que não tinha o H. Aí o crítico veio também criticando que toda a família e irmão Branham, tudo já tinha o H no nome. Agora eu vou ler para vocês o que está escrito em primeiro lugar, antes do H, para mostrar uma parte também que eu preguei e as pessoas entenderam mal. Entenderam tão mal de que eu disse que o pai do irmão Branham estava bêbado a hora que ele foi no cartório para registrar. Bêbado naquela hora. Eu disse que o pai do irmão Branham bebia. Ele sempre era bêbado, pois ele tinha, olha para você ver, sendo que ele não procedia de um lar cristão, irmão Branham, pois seu pai fabricava aguardente. Não entendia que Deus estava tratando com ele, com o irmão Branham. O pai dele não entendia. Assim sendo, quando era pressionado por seu pai e companheiros, ele tentava beber, fumar, assistir a bailes, etc. Porém, cada vez que o intentava, fracassava. Porque no momento em que ele tentava beber ou fumar, ouvia esse som peculiar de vento soprando como um redemoinho e sentia a presença de um ser invisível, o que o aterrorizava grandemente e que deixava o pai apressadamente, frustrado e nervoso. Ele tratava de desprender-se dessa vida tão rara na qual estava envolvido, porém não podia. A gente sabe que irmão Branham, no início, ele não entendia a vida que ele estava vivendo. Os sonhos, as visões. A mãe dele não entendia também, levava ele ao médico, mas a questão não era médico. A questão era entender que Deus estava chamando o irmão Branham para um certo fim. Então, quando eu disse que o pai do irmão Branham era um bêbado, e de um bêbado Deus ainda pôde extrair que esse bêbado, que foi o pai do irmão Branham, fosse no cartório, estou dizendo porque ele bebia, não que ele foi bêbado lá. Alguém disse que eu disse que ele foi bêbado, foi tonto lá, e que o cartório não ia aceitar. Mas por certo que não, certo? Mas eu não disse que ele foi bêbado, eu disse que ele era um bêbado. E ele era bêbado mesmo. Ele fabricava aguardente, constantemente. Então, desta parte, eu quero deixar claro para você, sempre é mal entendido. Foi por isso que o irmão Branham também pregou um dia a mensagem, Deus sendo mal entendido. Quando eu dizia Deus sendo mal entendido, ele não estava falando do próprio Deus sendo mal entendido, mas das manifestações de Deus. Cada vez que Deus manifestou,
em um profeta, ele foi mal entendido em Moisés. O que era Moisés? Deus para o povo naqueles dias. Isso é Bíblia. Ele foi mal entendido nos dias de outros profetas, no Samuel. Ele foi mal entendido, mas ele era Deus para aquele povo nos seus dias. Ele foi mal entendido nos dias de Jesus. Eles não entendiam Jesus, por isso chamavam Jesus de Beuzebu, o maioral dos demônios. Então, para vocês verem que o incrédulo nunca entende a revelação da palavra. Com respeito ao nome mudado, eu sei que eu tenho um parágrafo aqui, o profeta do século XX, 270. O profeta do século XX foi escrito pelo irmão Liveio e o irmão Brana acompanhou essas escritas. Foi no tempo que o irmão Brana estava vivo, certo? E que eles fizeram este livro, O Profeta do século XX. O parágrafo 270, olha como diz: o nome original deste homem é Brana. Brana sem H. Brana. Seu pai, por alguma razão, decidiu acrescentar-lhe um H. Está na mensagem. Convertendo em Brana, que aí tem um H. Nós falamos Brana, que facilitamos a forma de expressão, mas o certo é Brana, porque tem o H. Mas foi o pai dele, na hora de registrar, que mandou colocar esse H. Está aqui na mensagem. Agora, sabe o que eles procuram? Estão procurando o pai do irmão Brana lá atrás, para ver se ele chamava Brana mesmo, ou Brana. E eles descobriram que o pai do irmão Brana tinha o H. Lá atrás eles descobriram que o avô do irmão Brana tinha o H. Que o bisavô do irmão Brana tinha o H. Me parece que até o tataravô do irmão Brana eles procuraram e que ele tinha o H. Mas aqui está dizendo que ele não, irmão Brana não tinha. Agora, se o nome, olha para você ver, muitas vezes há uma contradição, mas se o nome dele, original, era Brana, sem H, como era o nome do pai dele? As pessoas seguem assim. Como que o pai dele poderia colocar um H no nome de Brana, sendo que já tinha esse H no nome da família? Certo? Então vou deixar isso daí no ar para vocês. Eu tenho aqui a mensagem dizendo que o nome original deste homem é Brana. Seu pai, por alguma razão, decidiu acrescentar-lhe um H. Por isso que eu disse, aquele pai mesmo que bebia, vivia sempre bêbado, não que ele foi no cartório bêbado, vou fazer bem alusão disso para esclarecer. Mas ele acrescentou um H. E está dizendo aqui na mensagem do irmão Brana, o profeta do século XX, que foi acrescentado, o pai dele mandou acrescentar um H, convertendo em Brana. Isso não merecia nenhuma atenção especial, exceto que agora, no campo espiritual, há dois homens cujos nomes terminam com H-A-M. Gran, H-M, e Bran. Para muitos, seus ministérios particulares são os de maior alcance. Considere que estamos vivendo um tempo semelhante aos dias de Ló. Encontramos agora uma coincidência muito peculiar. O nome de Abrão teve de ser mudado para Abraão, para poder receber o filho prometido. O nome de Abrão faltava também um H. Aí foi posto um H. Deus veio e diz, você não chama mais Abrão, e sim Abraão. Certo? Deus pôs um H. E aqui no tempo do irmão Brana, o pai dele pôs este H. Tem que se observar isto, seu ministério, e verá nele o profeta para esta era. Assim como Abraão foi o profeta para a sua.
O irmão Bran recebe poder do Espírito Santo para tudo o que propõe fazer. Onde está o irmão Bran? Ele está nas igrejas, chamando os homens para que escapem por suas vidas, mostrando-lhes o sinal de sua vinda, o sinal do Messias. Isto é mais que uma mera coincidência, isto é um fato. Bom, são partes que eu achei por bem passar para vocês hoje, mesmo que a pessoa que falou a meu respeito, e pois eu até falando estas palavras, ela não vai me ouvir. Contudo, tem que saber que o nome do irmão Brana foi posto um H. E que no original era Brana sem H. Está claro aqui para nós. Agora, Deus tinha que fazer isto pelo mover do Espírito nesse tempo final, para poder trazer a mensagem dele para o mundo. Porque tem 3 homens, Billy Graham, Oral Roberts e Bran. São 3 homens que nós temos nesse tempo final, ou até tínhamos estes homens. E estes homens estavam representando 2 anjos e Deus. Creio que o irmão Brana fala aqui na mensagem com a atração sobre a montanha, 160. Isso aqui já é repetido várias vezes. Como foi em Sodoma, lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. E um deles, o qual era Deus mesmo. Certo? Billy Graham não era Deus, era anjo. Oral Roberts era anjo. E vocês têm que saber que esta luz, o próprio irmão Brana não podia dar mais do que ele deu no seu dia. Um deles, o qual era Deus mesmo. A manifestação em Billy Graham não era Deus mesmo, era um anjo. Miguel ou Gabriel, eu posso inverter os nomes deles aqui. E Oral Roberts também, Miguel ou Gabriel. Eram 2 anjos, mas a manifestação no irmão Brana era de Deus. Deus feito carne, porque era o Filho do homem, revelou a si mesmo em forma humana e realizou milagres de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo de trás dele dentro da tenda. Então isso aqui cumpriu na vida do irmão Branco. Então não adianta eles falarem até contra o novo nome, porque são incrédulos e não sabem nada disso. Para começar, esteve conosco. É como Judas esteve com Jesus. É como alguns homens do ministério do irmão Brana, que eu não quero citar o nome deles agora, que teve boas coisas e coisas maléficas também. Não só boas coisas no ministério do irmão Brana. E fizeram o papel de Judas também, traindo o ministério do profeta. Certo? Então eu quero informar mais para vocês agora, mais um pouco sobre a nuvem. Na verdade, o HM, deixa eu voltar aqui, o qual era Deus mesmo, e era exatamente Bran, aquele HM de Bran, porque o HM de Graham, que é Billy Graham, é 6 letras. O HM de Bran é 7 letras. Se não tivesse sido colocado, como diz aqui, pelo pai do irmão Branham, esse H, não dava certo o ministério. Foi posto esse H porque tinha que dar certo o ministério, senão o irmão Branham teria também o número 6. E ele seria um homem para o mundo, como Billy Graham foi para as denominações, e Oral Roberts também. Mas irmão Branham, ele foi a manifestação de Deus em carne. Quando ele diz um deles era Deus mesmo, era exatamente irmão Branham que tinha o HM. Aí vocês vão a Abraão Restaurado 45, que o irmão Branham diz, HM faz parte do nome de Deus. Agora procura o nome de Deus, já diz para vocês, você sabe que não acha. O nome de Deus
de HM, você não acha em Jesus. Não tem HM, nem no grego, nem no latim e nem no hebraico. Não existe HM no nome, certo? E irmão Brana diz que HM faz parte do nome de Deus. Aqui estamos só juntando esses pontos que irmão Brana deixou solto, para que as pessoas possam perceber como irmão Brana veio juntando os pontos que os mensageiros deixaram solto durante as eras, e ele chegou e juntou aqueles pontos soltos e trouxe para nós as 7 eras da igreja, a revelação das 7 eras. E aqui, para saber o nome de Deus, a HM faz parte do nome de Deus. Então, qual é o nome de Deus? Quer dizer, o indivíduo tem que ser muito cego, ele tem que ser muito Judas para ir contra isso. É o profeta que falou. Se HM faz parte do nome de Deus, o nome de Deus é Bran, HM, certo? É Bran. Se não tivesse o H, não seria o nome de Deus. Foi por isso que o pai do irmão Brana colocou o H sem saber. São dirigidos, são pessoas que são dirigidas por Deus, mesmo que elas não conseguiram largar dos vícios, e elas foram dirigidas por Deus, certo? Irmão Brana orou por ele, para que ele aceitasse a Jesus Cristo, o Pai dele, na hora da sua morte. Como ele não podia falar, e irmão Brana falou com ele, conversou com ele, se ele aceitava o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, diz que saiu uma lágrima do olho do pai dele. Então ele teve segurança com aquilo que o pai dele aceitou a Cristo na hora da morte. Pensa bem, o pai de um profeta. Mas a gente tem que entender estas coisas. Na Bíblia tem acontecido, com o profeta aconteceu, nas eras da igreja, você vai ver estas coisas acontecendo, gente entrando de última hora, o ladrão da direita entrou na última hora, recebeu a palavra, na última hora não deu tempo nem de ser batizado, aquele ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então assim foi o pai do irmão Brana, partiu também desta forma. Mais uma vez, para firmar isto, irmão Brana diz na mensagem Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, um gentil levaria o seu nome. Agora, todos nós que estudamos a mensagem do profeta, sabemos que irmão Brana pregou que Jesus não era gentil, que Jesus não era judeu. Então tem que se entender, quando ele diz um gentil levaria seu nome, era um gentil como ele, William Brana, levaria o nome de Deus, HM, levaria o nome de Deus. Por isso o nome de Deus tem 7 letras, BRANHAM, é o novo nome de Deus, certo? Mas o irmão Brana teve que tratar como o nome, senão as pessoas descobriam. E Deus disse para ele, não diga a ninguém, é muita coisa que ele não pôde dizer. Você não sabe se Deus disse para ele, né, não pregue esse final do capítulo 10 de Apocalipse, de 8 a 11, porque você não tem uma mensagem pregada por ele, só tem ele fazendo alusão que João, o profeta, comeu o livrinho. Ele só fez alusão disso, mas ele não fez uma mensagem própria disso daí. Você não sabe se Deus disse para ele, pare. Quantas vezes ele dizia, senti de parar. E tinha hora que ele dizia, mesmo dizendo, eu sei que eles não vão crer. Então ele deixava de falar certas coisas. Então um gentil levaria seu nome. Qual gentil? O nome de Deus. Como irmão Brana disse, a HM faz parte do nome de Deus. Um gentil era irmão Brana, gentil. Não era judeu, é gentil. Que levou o nome de Deus. Bom, agora só para repetir mais um pouquinho aqui. Alimento espiritual em seu devido tempo,
84. Então, quando aquilo subiu, a nuvem, estava pensando aqui, lendo, né? Você vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E esse outro anjo forte era Cristo, descendo do céu, vestido numa nuvem. Ele veio dentro dessa nuvem. As pessoas não sabiam o que era, e este branco em volta, diz o irmão Brana, que foram os anjos que fizeram este branco em volta, as asas dos anjos, fazendo este branco por cima da sua cabeça. Então, quando aquilo subiu, os grandes observatórios na Califórnia, desde lá embaixo no México, até Tucson, em todas as partes, tiraram sua fotografia. Era misterioso o que se via. O irmão Fred Sotman, e pelo que eles pregam também, que o irmão Brana não estava na montanha 28 de fevereiro de 1963. Eles atestam, eles vão nos Estados Unidos, eles procuram nos papéis dos Estados Unidos, para ver se o irmão tinha que procurar na mensagem do profeta, não nos papéis lá dos Estados Unidos, mas procurar na mensagem do profeta, para ver se ele estava lá ou não, naquele monte, naquele dia 28. Eu já disse isso, até o dia 28 de fevereiro é gentil. O mês de fevereiro, 28, 29 dias, entende? Ele não tem 30. Os meses judaicos, todos têm 30 dias, igual. Mas o mês gentil nosso tem 30, 31, 28, 29, certo? Então, quando este anjo forte desceu do céu, dia 28 até o dia, é gentil. Se eles falar que é março, já não é gentil. Mas até o dia é gentil, porque 28 é só entre o calendário gentil que existe um mês de 28 dias. Você vê quando Deus faz a conta de 3 anos e meio, ele faz a conta de 30 dias por mês. E o nosso calendário dá um mês de 30, um mês de 31 e um mês de 28. Parece que é o bissexto que dá o mês de 29. Vamos prosseguir aqui. Irmão Brana dizendo, eu prefiro crer no irmão Brana do que em qualquer papel que eles procuraram nos Estados Unidos. Eu prefiro crer aqui no irmão Brana. O irmão Fred Sotman, ali, assentado ali atrás, e são testemunhas. Jesus falou que você tinha que ter 3 testemunhas para provar uma coisa. E o irmão Brana mostrou 3 testemunhas. O irmão Fred Sotman, assentado ali atrás, e eu, e o irmão Jim Norman, estávamos ali presentes quando isto subiu. Quando a nuvem subiu. Ele diz, nós estávamos lá presentes. Aí vem esses crentes da mensagem, dizendo que foi 8 de março, não tem base na Bíblia, nem na mensagem do profeta, e nem tampouco na ciência. A ciência não diz. Procura as revistas, como nós temos procurado aqui, a Lux, esta daqui, a Ciência, a Life, procura e veja que dia que foi. Dia 28 de fevereiro de 1963. Então, o irmão Brana diz que a ciência também testifica que Deus está na terra, que Deus está fazendo alguma coisa na terra. Presta atenção aqui. Eles tiraram a foto, mas ainda não sabiam o que eram. Aqui, algum tempo atrás, todos diziam, vejo aqui, isto parece com isto, e aquelas asas dos anjos, como se dobravam ali. O 85, alimento espiritual em seu devido tempo. Um dia, virando a foto, aquilo para a direita, ele virou para a direita, porque a foto foi tirada assim,
e ela sendo tirada assim, Jesus, o anjo forte, veio assim. Certo? Ele veio assim. Quando virou para a direita, aí ele ficou aparecendo o rosto dele perfeitamente. Aqui nós temos aqui, creio que já é virado para a direita. Isso daqui é importante, mas as pessoas não dão valor. Por isso que eles não ficaram sabendo da vinda do Senhor Jesus Cristo naquele dia, porque irmão Branham não podia falar. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Esse dia e hora ninguém sabe. Você não pode falar para eles. Era no dia dele. Era no dia do irmão Branham. Era na mensagem do irmão Branham. Era quando Cristo veio aqui, o anjo forte descendo, vestido numa nuvem, para poder trazer a mensagem para o profeta. E nós temos as outras mensagens do irmão Branham, que aqueles anjos passaram por ele, pegaram ele e levaram ele para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Agora você sabe, alguém disse que ali foi o arrebatamento, mas Branham voltou para pregar o selo, filho. Como é que você pode dizer que ali foi o arrebatamento? Se ali foi o arrebatamento, cadê a tribulação? Depois do arrebatamento tem tribulação. Como foi o arrebatamento lá em 63? Cadê a tribulação? Quer dizer, são mensagens que não têm base, não tem alicerce bíblico de revelação. Isto é verdade. Agora, quando você olha para isto conforme o irmão Branham pregou, você vai ver certo. Um dia virando aquilo para a direita e olhando, ali estava Jesus Cristo, tão perfeito como Hoffman sempre o desenhou. Ele estava ali de pé, com sua cabeleira branca, olhando para baixo em direção à terra, por isso que ele veio assim, olhando para baixo em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus o declaram. Os céus o declaram. Eles viram os céus, fotografaram a nuvem, os céus o declaram. A Bíblia o declara. Apocalipse 10:1, 1 Tessalonicenses 4:16, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Foi exatamente nesse tempo, 28 de fevereiro de 1963. Ele é a autoridade suprema. Agora, com sua cabeleira branca, você vê sua barba negra embaixo, porque ele tinha 33 anos. A parte de cima foi feita pelos anjos, que trouxe o ministério de juiz. Pois quando ele vem em Apocalipse 10, ele é juiz. Quando ele vem em Apocalipse 5, ele ainda é advogado. Mas quando ele vem em Apocalipse 10, ele é juiz. Por isso ele bradou como leão em Apocalipse 10. E ele apareceu como cordeiro em Apocalipse 5. Porque ele ainda tinha o ministério de cordeiro para poder interceder por nós 2 milênios. Mas diz capítulo 5 para capítulo 10. No capítulo 10 é o anjo forte, Cristo, descendo do céu para trazer essa mensagem para o nosso profeta. É aí que você vê o Filho do Homem. É quando Cristo, o anjo forte, desce do céu em 28 de fevereiro de 1963 e se encarna no profeta. Na mensagem, ele tem falado sobre isso. Vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e se materializando? Amém. Estou terminando. Temos aqui, você tem isso em visto a fotografia. Temos ali atrás, somente virem à direita, para os lados, olhe nela, ali está ele, tão perfeito como ele era, como se o tivesse fotografado. Agora você vê, o capítulo 8 de Apocalipse, havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Deus não diz quantos minutos, Deus diz quase meia hora. Quando esta coisa aconteceu, que foi aberto o 7º selo e o cordeiro desceu do céu, que era Cristo, transformando em leão, porque olha que ele desce no capítulo 10, ele brada como leão.
Então agora já não é cordeiro mais, já não é intercessor. Ele é leão, ele é juiz. Agora você vai pagar o preço por rejeitar seu período de misericórdia. Quantos tiveram misericórdia atrás e pisaram nela? Os pentecostais pisaram nela no templo do irmão Brana. Os pentecostais no Brasil pisaram nela no tempo que o pastor Joaquim estava pregando a mensagem, quando estava no auge da mensagem. Você vê as pessoas pisando na mensagem da misericórdia. Depois eles querem misericórdia. Os que viveram conosco, usufruíram da misericórdia, beberam da água da vida, da fonte da vida. Comeram o maná que caiu do céu, que ninguém nunca teve. Mas ficaram prostrados no deserto. Foi como Judas, que aproximou de Jesus, fez todo o movimento que Jesus fazia, parecia ser um verdadeiro discípulo. Um dia Judas virou para trás, virou o caco, como disse. E aí ele traiu ao Senhor. Você sabe que Judas, a gente não tem escrito, nem que Judas falou mal de Jesus. Só que Judas o entregou aos sacerdotes. Mas os Judas depois, com outros nomes, somente com o espírito de Judas, e outros nomes, tem falado mal do irmão Brana, tem falado mal desta mensagem. Eles sabem que eles andaram com Jesus como nós andamos, só que nós permanecemos com a palavra, e eles levantaram contra, porque eles estavam pensando, o que Judas pensou? O que Judas vendeu a Cristo? 30 moedas de prata. Vende a Cristo para ser um diácono, vende a Cristo para ser um pastor, vende a Cristo apenas por ter um ofício na igreja. Eles vendem a Cristo. E é o que fizeram no tempo do irmão Brana. Encerrando, eles estão olhando para ela, para a nuvem, de um ângulo errado. Por isso que eles olham na nuvem, eles não vêem nada. Você está vendo alguma coisa? Não, não vejo nada nessa nuvem. Porque você está olhando do ângulo errado. Escuta aqui para você ver. Você tem que olhar para ela no ângulo certo. Agora escuta o que ele diz. Só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Quem que pode revelar? Quem? O Senhor Deus. Escuta. Você tem, virem-na para a sua direita e olhem nela. HM faz parte do nome de Deus. Tinha 3 anjos, 2 anjos e um era Deus mesmo. Guarde bem, meus irmãos. Vocês estão olhando da forma errada. Aí ele diz, só o Senhor Deus pode revelar o ângulo, qual é o ângulo correto. Então vamos ver o Senhor Deus revelar o ângulo correto. Virem-na para a direita e olhem nela. Quem foi que falou isso? O profeta. Quais palavras que ele usou? Só o Senhor Deus. Deus estava em carne. O povo que não entende, eles olham de forma errada. Deus estava em carne. Eles querem nos criticar, dizer, você acha que é um homem daquele pecador? Eles diziam para Jesus também. Nós não te condenamos por curar os enfermos, por fazer obras maravilhosas, mas sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles condenavam Jesus por isso. E ele não era isto. Ele não era homem que estava se fazendo Deus. Ele era Deus que havia se feito homem. Eles não sabiam olhar da maneira correta, do ângulo correto para Jesus. Eles não soube olhar para o ângulo correto para o irmão Brana e para a nuvem. Se eles olhassem para o ângulo correto daquela nuvem, eles diriam, virem-na para a sua direita e olhem nela. Aí está ele, tão perfeito como foi fotografado ali em cima.
Eu espero que essas coisas sirvam para ajudar mais um pouquinho, né? E vocês me desculpem que de vez em quando a gente vai ter que repetir. Porque enquanto você estiver incrédulo no mundo, você tem que repetir as verdades. Entende? Tem que repetir, porque você terá os incrédulos procurando um pedacinho, uma falha, para poder entrar. Enquanto que eles têm errado o alvo, eles têm perdido a mensagem, eles esqueceram o caminho, eles voltaram atrás, eles perderam o rumo. E o que eles querem? Fama e dinheiro. Assim eles tivessem fama e dinheiro. Porque é o que eles querem. Eles não querem te mostrar a verdade. Eles dizem que é verdade o que eles falam. E ao mesmo tempo não pode provar para nós que aquele acontecimento foi 8 de março. Não pode provar, nem pela mensagem, nem pela ciência. Porque se ele viesse provar pela mensagem, teria que provar pela ciência. Porque o irmão Brana provou pela ciência e pela mensagem. Pai Celeste, aquilo que eu não consigo esclarecer melhor para o povo, que a sua palavra seja manifesta no coração eleito. Eu sei que aquele que não é eleito, o Senhor o deixa de lado, porque que eleição ele tem senão aquela eleição para criticar, para zombar e para trair a mensagem. Então eu peço que o Senhor abençoe meu irmão, minha irmã, que tem visto a realidade da mensagem do seu profeta. Estamos vivendo num tempo terrível, Senhor, que muitos que estavam ao lado da mensagem estão contra ela, e outros são particulares, são piores do que esses outros grupos. É como diz o seu profeta. Deus, ajuda meu irmão e minha irmã a alcançar mais luz desta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que os doentes sejam curados, libertos pelo poder da sua palavra, aqueles que estão amarrados em cadeias dogmáticas, denominacionais, em cadeias da própria mensagem, de pessoas que procuram o intelecto, satisfazer seu intelecto, e não pela revelação daquilo que o Senhor está manifestando na terra. Pai, ajuda seus filhos, ajuda seu povo, fala em cada coração, porque o eleito não é enganado. Se possível fora, seria enganado, mas não é enganado, não é possível. Estamos gratos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.